Olá, muito boa noite. Vamos a mais um Frente a Frente, ao vivo nesta sexta-feira. Hoje recebemos o Padre Lúcio Sesquim e você pode mandar sua pergunta, basta apontar sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Seja muito bem-vindo, Padre Lúcio. Obrigado, Ana. Uma alegria imensa estar aqui, estar com você, telespectador da Rede Vida de Televisão. E eu me sinto muito honrado, né? Eu já fui companheiro também de bancada de jornal aqui com a Ana. É uma alegria imensa e eu agradeço muito pelo convite, como agradeço especialmente nosso diretor de jornalismo, Luiz Antônio, a quem eu mando o meu abraço e minhas orações. Alegria nossa de recebê-lo. Padre Lúcio, quais que são os benefícios de vivermos a fé em Deus na nossa vida? É verdade, Ana. É muito importante nós termos uma fé clara. Então, Santo Agostinho também dizia que nós temos que acreditar com uma fé inteligente. A pessoa pode usufruir dos benefícios da fé, Ana. Por exemplo, quem é que nunca passou por um momento de dor? Às vezes as pessoas até dizem, a minha vida está sem sentido. E isso é reflexo, muitas vezes, de uma perda, de uma desilusão. E não é, infelizmente, não é muito incomum. Muitas vezes acontece. Mas quem é que pode dar o verdadeiro sentido para a nossa existência? Quem pode responder às nossas principais dúvidas, às angústias humanas? É a fé. Essa resposta é encontrada através da fé e eu posso dizer, Ana, nos meus 5 anos de padre, eu tenho visto pessoas que, através da fé, redescobriram o sentido da vida. Pessoas que achavam que estavam abandonadas, mas através da fé redescobriram o sentido de viver, estar feliz aqui nesse mundo e um dia com Deus. Ter realmente fé, sentir a fé, vai muito mais além do que a gente espera e deseja e do que a gente pode ver, Padre Lúcio? A fé é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver sempre com os nossos olhos humanos. Por isso que a fé é uma virtude, inclusive. A fé, ela é um exercício do que eu acredito sem precisar de uma prova prática. A fé, claro, que é um dom. Quando eu tenho certeza, estou convicto da minha fé, isso vai me ajudar no dia a dia a vivenciar, mesmo que as experiências não sejam tão agradáveis. Hoje, por exemplo, Ana, Jesus no Evangelho pediu para que cada um pegasse a sua cruz e renunciasse. Pegar a cruz e renunciar significa, antes de tudo, saber que nem sempre as coisas vão acontecer como eu queira. É uma possibilidade que, às vezes, as coisas não saem da maneira que eu planejei, que eu quero, mas por isso eu sou chamado a renunciar, mesmo contrariado, mesmo que alguma coisa não aconteça de acordo com a minha vontade pessoal, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu estou vivendo em Deus, que tem um sentido a minha vida. E a fé é a resposta para dar esse sentido que a gente precisa. Padre, como continuar tendo fé e esperança diante das tristezas que acontecem em nossas vidas, como nós vimos hoje, o avião que caiu com 61 pessoas que perderam a vida, então deixaram familiares na tristeza. Como um recado para quem está assistindo a gente, pode ter um ente querido nessa tragédia, como continuar mantendo a fé? São situações muito difíceis. Inclusive hoje, Ana, na Eucaristia que eu celebrei aqui no Santuário da Vida, eu rezei por essas pessoas. Mais uma vez, em nome da Rede Vida, nós manifestamos nossa solidariedade aos que tiveram parentes envolvidos, essas perdas, é uma coisa muito triste. Mas eu posso garantir para todas essas pessoas, Jesus também passou por momentos difíceis. No tempo de Nosso Senhor também aconteciam acidentes. Não necessariamente um acidente aéreo, mas os acidentes ocorriam. E me recordo de uma coisa, Jesus uma vez foi explicar que essas coisas acontecem não por castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. Como a pandemia, muita gente falou bobagem, que a pandemia era um castigo de Deus. Gente, uma coisa leviana, Deus não castiga. Mas essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo. O sentido final de tudo isso, ainda nós não conseguimos compreender. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos todas as pistas para caminhar em Deus. Então, a essas pessoas, eu quero garantir o seguinte, Nosso Senhor é o Deus da vida. Nosso Senhor venceu a morte. Nosso Senhor, quando ressuscitou, Ana, Ele sepultou a morte. Páscoa significa isso, passagem da morte para a vida. E mesmo que aqui nós tenhamos os dissabores de passar por experiências que traumatizam, é verdade, experiências tristes, nós temos a convicção. Todo filho de Deus permanece vivo para sempre. Não dessa forma, com essa matéria que nós temos no corpo, mas nós temos uma alma que é imortal. Isso é verdade, isso é o dogma, é a fé, o sentido da gente ser cristão. É saber que Jesus ressuscitou e venceu a morte. É difícil, é uma coisa que vai ser trabalhado pouco a pouco para que se supere, mas pode ser amenizado, vivenciando bem com uma fé madura, inteligente
e principalmente com a fraternidade, porque ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja porque somos uma comunidade unida. Então, é através dessa união que a gente supera os obstáculos. Eu vou chamar para a nossa entrevista a jornalista Rosana Carvalho. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Padre Lúcio. E boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Eu aproveito e já faço um convite. Aponte seu celular, a câmera do seu celular aqui para o QR Code que aparece na tela e envie a sua pergunta. E chamo aqui para participar com a gente o Benício, que enviou uma pergunta para o Padre Lúcio. Eu sou Benício, coordenador da Pastoral Familiar da Diocese de São José do Rio Preto. Padre Lúcio, qual a diferença entre veneração a Nossa Senhora e adoração a Deus? Ô Benício, que pergunta feliz, fiquei muito contente, porque é uma chance que a gente tem de explicar e desmistificar as coisas. Quantas vezes pessoas levianamente acusam os católicos de adorarem imagens, adorarem santos? Então presta atenção. Existem 3 palavras em grego que eu gostaria que a gente se concentrasse sobre elas. Dulia, hiperdulia e latria. Latria significa adoração. E nós, como cristãos católicos, sabemos que somente a Deus nós adoramos. Somente Nosso Senhor nós adoramos. Existe uma outra palavra em grego chamada dulia. Dulia pode ser traduzido como veneração. Nós temos um amor tão grande e tomamos como exemplo a vida dos santos. Eles que nos precederam na fé deixaram para nós um exemplo, um modelo a seguir e por isso nós os veneramos. O cristão católico deve imitar os santos. Os santos são santos, assim por dizer, porque também são nossos referenciais. E com uma pessoa em especial, com a Santíssima Virgem Maria, cuja imagem Nossa Senhora de Fátima está aqui no estúdio, é a padroeira da Rede Vida, é a minha protetora pessoal. Nós temos uma dulia tão grande, mas é uma coisa tão bonita e tão profunda, que é uma hiperdulia, só que não é latria. Latria é a adoração. Nossa Senhora de todas as criaturas, todas, ela é a única criatura, porque Nosso Senhor, ele não é criatura, mas das criaturas é a única isenta da mancha do pecado original. A gente vai celebrar a festa da Assunção, também na semana que vem, a gente vai poder falar sobre isso, acredito, mas por ela, por Nossa Senhora, nós temos uma hiperdulia, é uma hiperveneração, um amor aprofundado, porque quem é que não ama a mãe? Você ama a sua mãe? Pois é, e a gente também ama a nossa mãe, que é a Nossa Senhora. Portanto, acho que ficou claro, adoração somente a Deus. Os santos, nós temos veneração e com Nossa Senhora é uma veneração ainda mais profunda, porque é mãe. Qual que é o significado da festa de Assunção, Padre Lúcio? Explica para a gente, continuando Isso, a festa da sua Assunção. resposta. Ela está chegando, né, Ana? A Assunção de Nossa Senhora significa o reconhecimento oficial da Santa Igreja de que, terminada a vida terrena de Nossa Senhora, ela não conheceu a corrupção da carne. Quando uma pessoa morre, ela conhece a corrupção da carne. A carne apodrece até que exista a ressurreição dos mortos. De todas as criaturas, só Nossa Senhora não conheceu. Por quê? Porque essa festa está ligada, uma solenidade, está ligada a outro dogma, que é a Imaculada Conceição de Maria. Isso quer dizer, Ana, na prática, o seguinte: quando Deus criou todas as criaturas, Ele não deixou as criaturas isentas da mancha do pecado original, exceto uma, que é Nossa Senhora. E assim tinha que ser. Não faria sentido que o ventre em que habitasse o próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, fosse um ventre imaculado. Não teria sentido. Por isso que ele é imaculado. Não tem mácula, não tem mancha, não tem nada de podridão naquele ventre bendito. Nossa Senhora, sendo preservada, portanto, da mancha do pecado original, quando terminou o curso terreno da Virgem Maria, ela não morreu e conheceu a corrupção da carne. Ela foi assunta ao céu, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. E é isso que vai acontecer com a gente. Nós também seremos um dia assumidos aos céus por Deus, ainda que antes nós experimentemos, sim, porque nós não somos isentos da mancha do pecado original. É o batismo quem apaga essa mancha, mas nós também seremos elevados aos céus com Deus. Vamos falar então do livro do Senhor, Maria em Nossas Vidas, aqui. Isso, um livro que eu Kleber, escrevi vou com pedir para o carinho. Kleber focalizar aqui para o pessoal de casa poder ver. Maria, como centro do livro da obra do Senhor. O que as pessoas vão poder ler aqui, encontrar, descobrir sobre Maria, Padre? Maria é um referencial na minha vida e na minha fé pessoal que eu trago sempre com um carinho muito profundo. Toda a minha vida está ligada a Nossa Senhora. E Maria me chama particular atenção pelo seguinte, Ana, eu quis fazer essa obra, reunir as devoções, explicar sobre o Santo Terço, né? Teremos oportunidade de falar também
Acredito, porque Maria é tão próxima de mim e essa figura encantadora de uma mulher que poderia ser uma criatura somente frágil, uma criatura que poderia dizer não, ela podia dizer não, é que ela disse sim para Nosso Senhor. Uma criatura que é tão perfeita, ela é tão próxima de nós. Às vezes as pessoas falam, como é que uma criatura perfeita, tão linda, tão pura, pode ser próxima de nós? E Maria é. Maria é mãe. Primeiro, todos nós cristãos temos uma mãe. Quem deu essa mãe para nós? Foi Jesus. E quando? Na cruz. Quando ele falou, filho, São João representava toda a humanidade, ele olhou para São João e disse, filho, ou humanidade, essa é a tua mãe. E daquele momento em diante, São João a acolheu consigo como mãe. Por isso que Maria é o centro de toda a minha vida teológica. Eu sempre ofereço o meu dia para Nossa Senhora e eu acredito, Ana, piamente, que as pessoas que têm Maria como mãe, que dedicam um minutinho do dia, que seja para ela, nunca vão se arrepender. Devemos ensinar as crianças a orar para Maria? Claro. Isso é importante? Olha, Nossa Senhora de Fátima, e eu sei também que é a sua devoção também pessoal, Ana. Sim. Nossa Senhora de Fátima apareceu a 3 crianças. Ela apareceu para a irmã Lúcia, apareceu para Francisco e Jacinta Marto. Eram crianças. E a mensagem de Nossa Senhora não era uma mensagem infantil, era uma mensagem difícil. Conversão, penitência, o mundo precisa mudar. E é engraçado porque Nossa Senhora poderia sim ter aparecido para um padre, poderia ter aparecido para o bispo, ela escolheu crianças. Talvez Nossa Senhora já soubesse que aquela semente plantada no coração dos pastorinhos de Fátima ia germinar. E justamente por aparecer a crianças que não duvidaram dela, que tiveram medo no início, mas aos poucos foram amando cada vez mais a Virgem Maria, Nossa Senhora sabia que através daquela aparição ela difundiria no mundo ainda mais a prática do Santo Terço, que é o Rosário, que a gente também reza aqui na Rede Vida. Também reza que o senhor que apresenta. Eu apresento, o Padre Juarez também, eu me sinto honrado, é a alegria da minha vida. A Rosana tem perguntas. Tem perguntas e tem várias chegando aqui. Inclusive a Fernanda do Rio de Janeiro fala que é uma alegria imensa estar assistindo e que reza com o senhor todos os dias, padre. Muito obrigado, Fernanda. E a Solange Moreira de Juazeiro do Norte enviou uma pergunta falando como entender a luz da fé com uma tragédia como a ocorrida hoje, padre? Como nós havíamos dito, né, antecipado, nem tudo está à nossa compreensão. Nós temos uma compreensão limitada, o ser humano ele não é ilimitado de conhecimento, mas a resposta direta é através da fé e do oferecimento a Deus. Por quê? Digo o seguinte, no tempo de Jesus, também vários trabalhadores sofreram acidentes. Muita gente se acidentou, muita gente morreu, e Jesus diz, vocês pensam que eles morreram porque eles pecaram? Porque tinha uma concepção de pecado na época, de que se eu peco ou se alguém da minha família peca, eu devo pagar o pecado, até com uma tragédia. Jesus fala, isso não aconteceu porque eles pecaram. Isso não aconteceu também porque você pecou, não é castigo divino. Isso acontece porque faz parte do mundo. Ora, ao que me parece, foi simplesmente um acidente que causou muita dor. Causa dor, nós ficamos tristes, rezamos por essas almas, celebramos as missas de 7º dia. E uma coisa que eu lembro, a gente nunca celebra a morte, viu, gente? Cristão não celebra a morte, celebra a vida, porque Deus, Ana, Ele não dá a vida e tira. Deus não tem 2 palavras. Ele não te dá uma vida e arranca. Deus transforma a nossa vida. Santo Agostinho dizia que, quando a pessoa partia, ela caminhava conosco ainda, somente do outro lado da rua. Olha que esperança e que bonito. Lindo. Então, respondendo, eu acredito que é através da fé, da compreensão de entregar nas mãos de Deus, que também esses nossos irmãos esperam a nossa prece, esperam a nossa oração, espera que celebrem também a missa por eles, mas eles estão caminhando conosco também, do outro lado da rua. No outro lado da rua. Padre, quando falamos na devoção de Nossa Senhora, que o senhor falou que apareceu para 3 crianças, no mundo hoje tão tecnológico, como a igreja e a família pode incentivar a criança a ter essa imagem, essa devoção a Nossa Senhora? Tem como utilizar a tecnologia como um aliado, já que não tem como impedir o avanço da mesma? Sim, o Concílio Vaticano II foi um acontecimento nos anos 60 na Igreja Católica que trouxe para nós documentos, reflexões, exortações e já trazia também o seio da missão de comunicar. A base de tudo é a comunicação. Nós somos a Rede Vida, nós somos o canal da família. Qual é a nossa missão?
É comunicar a boa notícia. É a TV de Maria, a TV da boa notícia. Isso de comunicar para as pessoas mensagens positivas, mensagens que constroem, mensagens que ao invés de destruir o ser humano, fazem o contrário, edificam a sociedade, isso é muito salutar, isso é muito bom. Claro que às vezes pensamos, estamos na contramão? Às vezes parece que sim, porque nós temos um bombardeio de informações, de notícias que não agregam, não constroem nada, pelo contrário, dispersam as pessoas. Hoje, por exemplo, você está aqui com o seu celular. Se você colocar no Google as notícias, notícias sobre a queda do avião, por exemplo, vai aparecer uma enxurrada de informações. Nós estamos, às vezes, 24 horas antenados e não temos tempo nem para meditar, nem para descansar. E em frente a tudo isso, nós temos no Vaticano II, por exemplo, uma orientação, chama intermirífica. O intermirífica dizia que a comunicação deve ser utilizada a favor do bem, a favor da construção, para evangelizar. Nossa Senhora fez isso com as crianças. E como eu fico feliz quando eu vejo uma criança rezando o terço. Gente, é a coisa mais bonita. No programa O Santo Terço, às 6 horas na Rede Vida, a gente tem a presença. Eu tenho notado que tem um crescimento muito grande de crianças que estão participando. Isso acontece através do exemplo dos pais. Sim. E quantas vezes esses pais não conseguem estar em casa, mas a avó está, o avô está. O exemplo vem da base familiar. E quando a gente educa as nossas crianças com coisas benéficas, com coisas que constroem, elas têm ali uma sementinha plantada, vão germinar também no futuro. Sim, somos exemplos. E eu te convido a participar do Frente a Frente, a mandar a sua pergunta. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Voltamos ao vivo nesta sexta-feira, do Frente a Frente. Hoje recebemos o Padre Lúcio Sesquim. Participa com a gente do Frente a Frente. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela e mande a sua pergunta para o Padre Lúcio. Padre Lúcio, explica para a gente qual a importância do rosário e sua relação com Nossa Senhora. Muito bem. O rosário é uma expressão de amor. Através do rosário nós contemplamos o que aconteceu na vida de Jesus, de Maria e de São José. Quando nós paramos um pouco, refletimos sobre o que Jesus fez para nós, por exemplo, com os mistérios dolorosos. Nos mistérios dolorosos lembramos dos momentos da paixão do Senhor, lembramos da sua agonia no Horto das Oliveiras, lembramos da sua flagelação, tudo que ele aguentou por nós. Ele não precisava, mas ele fez isso por amor. A coroação de espinhos, a humilhação, Jesus carregando a cruz, Jesus morrendo de braços abertos, abraçando a humanidade. Pois bem, quando nós recordamos que temos um Deus que nos ama a esse ponto, que é apaixonado por nós, um Deus que não mede esforços para dizer para o ser humano, eu te amo, nós percebemos que faz sentido para a nossa vida. Portanto, rezar o Santo Terço é contemplar o que aconteceu com Jesus, que é meu Deus, meu Salvador, meu Senhor e que está próximo de mim. É uma prática tão bonita. Nós devemos a São Domingos de Gusmão, foi celebrado também essa semana São Domingos, e graças a Deus as pessoas estão rezando de novo. É muito bom isso. Portanto, o sentido de rezar é contemplar e lembrar. Assim como eu, por exemplo, Jesus carrega a cruz para o Calvário. Eu me lembro que eu também carrego a minha cruz a cada dia. O evangelho de hoje, gente, Jesus fala, carregue a sua cruz. Qual é a minha cruz? Às vezes a minha cruz não é a mesma da Ana. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas ele diz, pega ela e vem atrás de mim, me segue. E ele não obriga. Ele pergunta primeiro, você quer me seguir? Se você vai me seguir, então pega a cruz, vem comigo e caminha atrás de mim. Como que a comunidade paroquial pode se unir através da oração do terço, incentivar e propagar a importância da oração do terço, padre? Através da unidade e da fé. Como eu disse, nós não somos igreja enquanto pessoas isoladas. A igreja é uma mãe, é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e quando nós exercemos a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, a nossa unidade, nós passamos a fazer parte também de uma família cada vez mais ampla. Ora, o que é a igreja senão uma grande família? Quando nós nos reunimos, lembramos que na família também tem pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que gostam às vezes de outras coisas que nós não gostamos, mas nós nos respeitamos. Acima, nós nos amamos e quando nós temos essa consciência de que eu faço parte do corpo místico de Cristo, que eu sou também membro desse corpo, eu entendo o que Jesus quer de mim, que eu seja a igreja com a igreja.
Rosana, temos perguntas? Temos, eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para Giovanni de Itapema, que está assistindo, Santa Catarina, Dirlene Reis de Teresina, no Piauí, Paulo Conceição de Brasília, no Distrito Federal, e são muitas e muitas outras pessoas. Agora, padre, a pergunta é da Andréa de Araraquara. Ela quer saber, ela gostaria que o senhor explicasse como nós, humanos, devemos agir para entender o tempo de Deus. Maravilha, um abraço para a Andréia, para todo mundo que está acompanhando, que também está enviando as perguntas. Nós temos 2 termos que são de fácil compreensão para a gente perceber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por exemplo, vou utilizar a palavra em grego, tá, gente? Uma das palavras é cronos. Cronos significa tempo. Quando a gente lembra, por exemplo, do tempo cronológico, hoje é sexta-feira, estamos no mês de agosto do ano de 2024. Essa é a concepção cronológica de tempo. Mas tempo não é só isso. Temos também, por exemplo, na quaresma, um tempo de conversão. Nós temos um tempo de reflexão. Temos o tempo da salvação. Nós temos um tempo de graça, que em grego também se chama kairos. Percebem a diferença? Esse tempo cronológico não é o mesmo tempo do kairos. Ok, compreendemos isso, então agora podemos aprofundar. O tempo que eu tenho no meu coração, a minha dimensão de tempo, não é sempre a mesma dimensão que Deus tem. Aliás, quase nunca é. A gente não consegue compreender o tempo de Deus, só que esse tempo de Deus não falha. A minha compreensão, o que eu quero, eu sou ser humano. Nós, seres humanos, passamos por momentos, por exemplo, de ansiedade. Você é ansiosa? Sim. Eu também sou ansioso às vezes. E nós sabemos que o que pedimos nem sempre é no tempo que a gente quer. Não é que Deus não está nos ouvindo, Ele ouve, mas Ele sabe o melhor momento de agir. Quando eu tenho essa compreensão, acho que essa é a resposta. Quando eu tenho essa compreensão de que o tempo de Deus, Ele nunca falha, Deus nunca erra, Deus não erra nunca. Quando eu coloco tudo na mão dEle, me entrego a Ele, carrego a minha cruz e deixo tudo aos cuidados dEle, procuro só fazer a vontade dEle, aí não falha. Rezar o Santo Terço, orar, pode ajudar a gente a ter esse discernimento da espera do tempo de Deus? Com certeza. Quantas pessoas também, às vezes, nesse dia a dia afobado, querem que as coisas aconteçam de imediato. Uma vez eu ouvi um professor meu do seminário dizendo que nós vivemos a cultura do imediatismo. Tudo eu quero para agora, tudo tem que ser desse jeito e tudo tem que ser da maneira que eu quero. Não, poxa vida, nós somos seres humanos que temos que ter respeito, sabemos esperar. Quando eu tenho essa compreensão de que nem tudo vai acontecer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com o que eu às vezes... Ana, tem gente que quer dar ordem para Deus fazer as coisas. Diz, não, o tempo não, Deus está errado, eu que penso certo. Poxa, isso é uma coisa inadequada no mínimo, né? Para ser um pouco suave, é no mínimo inadequado. Quando eu tenho compreensão de que Deus tem o tempo dele, de que ele não erra, de que as coisas vão acontecer no tempo devido, e o principal, quando eu confio, quando eu me entrego, eu lembro da fidelidade de Deus, aí sim, eu me jogo nos braços dele. E a Rosana tem mais perguntas que o pessoal de casa está participando. Maravilha. Participando bastante. Bênção. E agora quero aproveitar para mandar um abraço para Bodocó, no Pernambuco. É de Vanderlei Cardoso. Ele fala, padre, eu sou do Terço dos Homens, de Santa Rita de Cássia. E gostaria de saber o que significa ser crente. Ô, Vanderlei, um abraço para você, para todo o Nordeste. Bom, parabéns por você ser do Terço dos Homens. Reza por mim também, se puder. E vamos lá, diretamente. Gente, crente significa crer. Uma pessoa que é crente é uma pessoa que acredita. Às vezes, por razões pastorais, as pessoas querem diferenciar essa palavrinha do que na tradição brasileira ficou conhecido como evangélico. Aliás, até a própria palavra evangélico. É interessante isso. Todo cristão é evangélico, só que não é protestante. Essa é a diferença. O protestante, ele se chama evangélico, porque crê em Nosso Senhor Jesus. Nós, católicos, somos crentes? Somos. Somos evangélicos? Somos. Só não somos protestantes. Somos cristãos católicos apostólicos romanos. E, portanto, ser crente significa pura e simplesmente crer em Deus. Ainda que algumas pessoas tenham, até de maneira pejorativa, às vezes, associado a palavra crente a uma determinada religião protestante ou a algum grupo também cristão, mas crente é crer em Deus. Rosana, temos mais perguntas? Temos, e agora a participação do Rodrigo.
Padre Lúcio, eu sou o Rodrigo. Qual é o jeito mais fácil de uma criança aprender a rezar o terço? Ó, Rodrigo, gostei, né? Dizer que ele quer rezar o terço também. Gracinha. Rodrigo, olha, o jeito mais fácil de você aprender a rezar é praticando. E você vai ter esse exemplo na sua casa. Se não tiver pessoa na sua casa que reza, não fique preocupado. Na igreja tem. Em algum lugar, alguma pessoa vai rezar o terço. Na Rede Vida a gente ensina também. Às 6 horas a gente reza, às 8 horas a gente reza, ao meio-dia o Padre Juarez reza. Mas, objetivamente, parabéns por você ser uma criança, ainda estou vendo que quer rezar o terço. E a forma mais fácil é você rezar com simplicidade. Ir também imitando as pessoas que rezam com amor o terço. Porque rezar o terço, ó, não é chato, não. Rezar o terço não é cansativo. Rezar o terço é contemplativo. O terço acalma. Ana, eu até aproveito a oportunidade para dizer que teve uma pesquisa da Finlândia que diz que contemplar o Santo Terço, meditar os mistérios, faz bem para o nosso coração, não o coração enquanto mente, mas para o nosso próprio órgão do coração, porque alguns estudos mostraram que a pressão arterial baixa. Quando a gente vai se acalmando, quando a gente vai meditando e vai contemplando, a tendência é que o corpo também relaxe. E esses observadores da Finlândia perceberam que as pessoas que rezam o Santo Terço, por exemplo, se beneficiaram disso, de ficarem mais calmas, mais relaxadas e, consequentemente, tiveram até a pressão arterial mais controlada. Então, rezar o Santo Terço faz bem para o espírito, para a Isso. alma, para o Para o corpo. corpo. E também ajuda a fortalecer os laços familiares, como no caso da pergunta da criança que o senhor recebeu. É uma oportunidade de fazer a família ficar mais unida? Ah, mas feliz é o lar que reza o terço em família. Esse é um pedido de Nossa Senhora, que todos rezem o Santo Terço. Ela não quer que só um grupo reze, só a avó reze, ela quer todos rezando o Santo Terço. E é fácil, gente, o terço é uma oração popular, decididamente popular. Rezar o Santo Terço é uma coisa que todos nós podemos fazer com facilidade e quando é rezado em família, obtém-se até indulgência para a pessoa que reza o Santo Terço em família. Se for ainda diariamente, pode ter certeza. Família, já dizia São João Paulo II, e a Rede Vida sempre colocou essa mensagem do Papa no ar. Família que reza unida, permanece unida. Que mensagem bonita, e com essa mensagem bonita eu vou chamar a Rosana para a nossa entrevista. Sim, nós temos perguntas aqui, é do Hugo Rafael, ele pergunta aqui, padre, olha, faz 4 anos que me confessei, posso comungar? Faz 4 anos que se confessou? Bom, se faz 4 anos que se confessou, a pessoa não está numa situação regular com a igreja, porque a igreja pede, no mínimo, confissão uma vez por ano. Até quero exemplificar com o que o Papa Bento XVI ensinou para uma criança um dia. Nós não varremos a nossa casa? Quanta sujeira tem na nossa casa? Aí pode vir a tentação. Ah, mas eu não vou varrer agora porque vai sujar. Claro que vai sujar a casa de novo, mas se você não varrer, você pode ficar doente. Quanta poeira acumulada? Quanta sujeira acumulada? Então, a mesma coisa acontece com a nossa casa. Casa aqui, ó, interior. A mesma coisa acontece com o nosso corpo, com a nossa alma. Portanto, visitar os sacramentos com regularidade tem que ser visto, gente, não como um dever, mas é um privilégio. Já imaginou se nós não tivéssemos esse privilégio de sermos perdoados? Jesus deixou o sacramento da confissão como misericórdia. Ou seja, no sacramento da confissão, eu abro o meu coração, eu mergulho na infinita misericórdia de Deus e eu permito que Ele retome o sentido da minha vida e me reconcilio com Ele, comigo mesmo e com os irmãos. Portanto, no mínimo, gente, no mínimo, uma vez por ano. Esse é o mínimo. O ideal é que sempre que você estiver em pecado mortal, procure o sacramento da confissão, se arrependa de verdade e que não volte a praticar os mesmos atos. Muito obrigada, padre. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí, mande sua pergunta. Voltamos com Frente a Frente com o padre Lúcio Sesquim. Eu já agradeço a você aí de casa que está acompanhando o programa e mandando perguntas para a gente. Já chama a Rosana para a nossa entrevista, que tem pergunta. Temos aqui a Natália de São José do Rio Preto. Ela quer saber em quem o padre Lúcio se inspirou para ser padre. Olha só, que interessante. Bom, eu me inspirei numa pessoa que todo mundo conhece e hoje é de saudosa memória. Eu me inspirei quando ele ainda não era papa, quando ele era cardeal, num homem chamado Josef Alois Ratzinger, que mais tarde se tornou Papa Bento XVI. Eu não sei porquê, mas eu sempre achei
essa pessoa brilhante. Achei que ele tinha um amor profundo pela tradição, pela fé católica. Ele conseguia explicar com clareza aquilo que muitas vezes a gente não consegue compreender. Ele era professor, ele tinha uma didática muito boa e eu passei a admirá-lo. Então, foram duas as pessoas que mais me inspiraram, só que mais ainda foi o cardeal Ratzinger Bento XVI. E a segunda pessoa foi o meu pároco, então, na época, o padre Donizete, da Sé Catedral, que me mostrou também como era bom ser padre, como é bom servir as pessoas, como é bom poder celebrar a Santa Missa, segurar Jesus na mão e alimentar o povo de Deus. Isso é algo tão profundo que eu me emociono até hoje, Ana. Quando eu estou diante ali da Eucaristia, sempre peço que sirva a celebração dessa Eucaristia para a salvação da minha alma e das almas das pessoas a mim confiadas naquele instante. Padre Lúcio, mas esse despertar do senhor foi desde criança? É interessante que eu, diferentemente de alguma família tradicional católica, eu não fui para a igreja com os meus pais. Meus pais não me falaram para ir para a igreja. Quando eu era adolescente, é que eu senti um chamado, um pedido assim, muito interior. Por que você não vai? Você tem amigos que vão no centro espírita, você tem amigos que vão na igreja evangélica, ok, você é católico. Por que você não vai? Eu estou dizendo de todo o meu coração, Ana. Parece uma coisa que a gente quer falar para marcar, mas não, é a pura realidade. E eu senti no meu coração um desejo de participar da fé que eu tinha recebido dos meus avós, embora nem fossem praticantes. E comecei a ir na igreja, de lá eu comecei a querer cantar no coral, comecei a querer servir o altar. Namorei como qualquer outro jovem, tinha planos para casar, não tinha nenhuma perspectiva de ser padre, mas aos poucos eu fui compreendendo que eu era chamado para uma outra coisa, de que eu era chamado para estar ali no altar celebrando. O que me faria também feliz não é só realização pessoal, mas inclusive também o desejo de ser feliz, era sendo próximo de Jesus na Eucaristia. Portanto, se me perguntassem hoje, por que você é padre? Eu digo, para celebrar a Eucaristia, porque não tem comunhão sem a celebração da Eucaristia. É por isso, e objetivamente, foi Bento XVI, o cardeal Ratzinger, que me explicou ainda, na minha fé juvenil, como estar próximo de Jesus na missa. Padre, agosto é o mês das vocações. Queria que o senhor Isso. explicasse um pouquinho o que acontece na igreja, a participação dos leigos, dos religiosos. Sim, agosto é o mês das vocações, e vocação, gente, é uma palavra que vem do latim vocare. São duas coisas. Primeiro, vocação é ser chamado e responder. Às vezes eu sou chamado e eu não respondo. Vocação, portanto, é você ser chamado por Deus para uma coisa, ouvir a voz de Deus, que muito improvavelmente seria alguma coisa extraordinária. Deus fala na normalidade, o seu Monteiro dizia do milagre da normalidade. Deus me chama e eu respondo. Agora, o que eu posso garantir é que todos têm uma vocação. Eu tenho a minha vocação. A Ana Lúcia tem a dela. A Rosana tem a dela. Qual é a vocação mais importante? Não tem mais importante. Não existe uma vocação mais bonita. Não existe uma que é melhor ou pior. Vocação é estado de vida, é um chamado. Eu sou chamado a ser padre. A Ana é chamada, por exemplo, à vocação matrimonial. Tem pessoas que são chamadas à vocação de viverem celibatárias, não querem se casar, está ótimo, não tem nenhum problema. Outras pessoas querem também ser consagradas à radicalidade cristã. Que bonito! Viver, por exemplo, como São Francisco de Assis vivia, como São Bento, São Beneditino, São Franciscanos, enfim, todos nós somos chamados. O importante é a gente descobrir a que Deus me chama, e isso se dá através do diálogo, de escuta da palavra de Deus, da meditação, da oração, do aconselhamento e dar a minha resposta generosa para Ele. Rosana? Temos aqui o Bartolomeu de Campos dos Goitacazes. Ele fala: Padre Lúcio, sua bênção. Acredito ter uma irmã biológica santa, pois sonhei com uma voz me dizendo o nome dela como santa. Devo acreditar nessa possível realidade? Vozes do além, podemos acreditar, Padre Lúcio? Olha, Bartolomeu, primeiro um abraço a você, e eu tenho certeza que a sua experiência pessoal, ela é, a própria palavra dizendo, ela é muito particular, ela é pessoal. Agora, é preciso compreender se de fato isso foi um sonho, foi uma vez esporádica, ou se você acredita que existem possibilidades para isso. Eu não posso responder isso para você. Eu não tenho autoridade para dizer o que você sentiu, como foi a sua experiência. Isso é você mesmo quem vai ter, aos poucos, discernimento para pensar. Foi um sonho? Pode ter sido uma coincidência? Você vai poder discernir isso fazendo sua caminhada espiritual. E um conselho.
procura sempre um padre também para partilhar, porque eu não conheço a sua vida, mas acredito que um padre próximo, seu pároco, deve conhecer melhor você e pode te ajudar a discernir isso. Rosana, tem mais perguntas? Temos um abraço aí para Belo Horizonte, que está aqui acompanhando o programa. Boa noite, padre. Por favor, me explique, posso rezar o terço sem ter um terço em mãos? Claro que pode. Por que a gente segura o terço? Para a gente poder, de uma forma didática, não se perder. O terço, não tem um aqui, né? Não Bom, tem. o terço ele possui 10 continhas. São 5 mistérios, né? A conta maior é o Pai Nosso e 10 menores são das Ave Marias. A gente vai rezando o Santo Terço para não precisar ficar contando. Então é uma forma simples de você se entregar à oração sem se preocupar tanto com o número das Ave Marias. Agora, se você faz isso e não tem o terço na mão, mas está rezando com a mesma intensidade, está oferecendo aquela rosa de amor para Nossa Senhora, porque cada Ave Maria é uma rosa que a gente oferece a Nossa Senhora, não tem problema se o terço está fisicamente na sua mão. O importante é que o terço esteja no seu coração, na tua voz que está sendo ofertada. Rosana, temos mais perguntas? Temos sim, Cadê aqui? Douglas de Mineiros do Tietê. Ele pergunta, padre, com tanta guerra, tanta violência, o que está faltando para amenizar isso? Conversão. Conversão da humanidade. Para começar isso, conversão. Porque todos nós temos a consciência do que é bem e do que é mal. Salvo casos excepcionais, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando o ser humano decide fechar-se ao egoísmo, dizer isso é meu, só meu, não vou partilhar, quando o ser humano tem essa atitude, a tendência é que as coisas piorem. Olha, não faz muito tempo, no Evangelho da semana retrasada, Jesus começou o discurso do pão. Na semana passada ele continuou o discurso e nessa semana, no domingo, também vai falar. Qual é a mensagem do pão, por exemplo? É o oposto do egoísmo. A gente lembra que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Esse menino, mano, representa a comunidade. Representa todos nós que trazemos um pouquinho para partilhar com muito. Ou seja, o que é uma comunidade paroquial, por exemplo, frente a todo mundo que está passando fome? E Jesus diz, é muito. Porque Deus vai fazer a parte dele, contanto que você faça a sua. Está oferecendo os seus dons? O menino podia falar, não, é meu. Os 5 pães são meus, os peixes são meus, não vou dar não. Mas se eu posso colocar o meu dom a serviço da comunidade, o milagre acontece, o milagre da partilha. Na semana passada também, Jesus foi ensinar para a multidão que, embora eles tivessem comido pão e ficado satisfeitos, não era só através do pão do estômago que eles deviam estar preocupados, com o pão que alimentasse a alma, que é o pão descido do céu. Então, a base de tudo, gente, é deixar o egoísmo, se converter a cada dia, ter paciência, respeito, e não são coisas difíceis. Não são coisas difíceis, mas que, infelizmente, a humanidade, às vezes, tem algum problema de seguir os ensinamentos básicos. Padre, vamos falar de ritos? Vamos. Explica pra gente quais são as principais diferenças entre o rito maronita Sim. e o rito romano. Ah, ótimo. Eu sou um padre ordenado no rito maronita e pela Santa Sé eu tenho autorização para celebrar em 2 ritos, no rito romano e no rito maronita. A Igreja Católica Apostólica Romana, gente, é a única igreja, ela é uma só que uma família de 23 ritos. Cada rito conservou uma forma de celebrar a Eucaristia e mantém até hoje, com a aprovação da Santa Sé. Por exemplo, aqui no Brasil, 99% das pessoas participam do rito romano, na forma ordinária da celebração eucarística, que é a missa como a gente transmite aqui no Santuário da Vida, por exemplo. Mas essa não é a única forma, a única expressão de celebrar a Eucaristia. O rito maronita é um entre os outros 22, que também é uma forma legítima de celebrar. O rito maronita, por exemplo, vai beber da cultura de Antioquia. São Pedro, depois que ele saiu de Jerusalém e antes de ser morto em Roma, ele passou em Antioquia. E ali as pessoas experimentaram a fé petrina, a fé de São Pedro, e aos poucos foi nascendo uma comunidade. Depois São Marum também esteve à frente da comunidade e aí surgiu o rito maronita. Portanto, rito maronita ou igreja maronita, porque é uma igreja sui iuris, ou seja, uma igreja que existe dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma família. Na sua casa não tem o primo, o tio, o pai, a mesma coisa acontece também. Várias são as pessoas, só que uma só é a Eucaristia. A mesma Eucaristia que eu celebro, embora a forma seja diferente, é a mesma Eucaristia que o maronita, que o melquita,
que o mozárabe, que outro Ciro Malancar está celebrando também. E eu tô vendo que o telão tá pipocando de perguntas, então eu vou Maravilha. chamar para a nossa entrevista a jornalista Rosana Carvalho. Sim, quem participa aqui conosco é a Ana Tércia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela pergunta, padre, as almas do purgatório intercedem por nós? Olha que pergunta feliz, que pergunta bonita. Você sabia que você aqui nesse mundo tem o poder também de ajudar uma alma no purgatório a sair desse estado de purificação? Primeiro, purgatório não é um lugar, purgatório é um estado de espírito. As benditas almas do purgatório já estão salvas, elas não são condenadas. Só que, às vezes, uma pena temporal me impede de estar já frente a frente com Deus para todo sempre. E eu sou chamado a me purificar. Ora, essa purificação, dizem os místicos da igreja, não é fácil, não é gostosa e prazerosa. Às vezes, ela é de muita dor. Nós não compreendemos, por isso que existem algumas alegorias, Ana, que inclusive colocam o fogo como uma forma de tentar explicar para as pessoas como é esse sofrimento. O fato é que Nossa Senhora visita as almas do purgatório. Quando eu celebro uma Eucaristia por uma alma de uma pessoa falecida, eu estou oferecendo aquele sacrifício eucarístico para que essa alma seja liberta desse estado de sofrimento e para sempre interceda a Deus por mim. Portanto, isso é o que nós chamamos, gente, de comunhão dos santos. Sabe no credo, quando a gente reza, creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos? Também é isso. Quando uma alma deixa o estado de purificação e já está frente a frente, sempre com Deus feliz, ela vai também interceder por você. Uma coisa interessante, se nós rezamos por uma alma e ela já está totalmente purificada, minha oração não é em vão. Ela é empregada em benefício de outra alma, a que mais estiver precisando. Porque Deus sabe quem mais precisa. Nada é em vão, nenhuma oração é em vão. Então é importante, quando a gente perde um ente querido, mandar celebrar uma Santa Missa. E isso, no caso hoje da tragédia que aconteceu no interior de São Paulo, por que não rezar as missas por essas almas, por essas pessoas? Devemos sim. Nós não sabemos também qual foi o estado em que elas deixaram este mundo, mas a nossa oração, e tem base bíblica, no livro de Macabeus. Jesus ensinou também sobre o purgatório, quando ele fala, dali não sairás até pagares o último centavo. Ou seja, é uma forma de dizer que nós somos chamados à purificação, porque para estarmos para sempre com Deus, eu tenho que estar perfeito. Se eu não estou perfeito ainda, eu tenho que me tornar perfeito, mas eu estou salvo já. Estar no purgatório, passando pelo estado do purgatório, que não é um lugar, mas passar por isso, não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária para que eu, já salvo, contemple a Deus face a face por toda a eternidade. Rosana? O Cristiano está perguntando qual a sua definição de morte, padre. Muito bem. Morte, a definição que a gente tem científica é que é o momento em que os nossos sinais vitais já não estão mais condizendo com o princípio da vida de estar aqui consciente. Morte, para mim, representa o seguinte: nascimento para a vida eterna. Não tem outro conceito que, como cristão, eu possa empregar. A morte significa isso. Nós lembramos que Deus, como eu disse também no começo, né, da nossa entrevista, Deus não dá uma coisa e tira. Deus não é cruel, não tem duas palavras. Ele dá a vida para você. Ele deu a vida para mim. O momento em que nós saímos da barriga da nossa mãe pode ser doloroso. O bebê chora, quando vem ao mundo ele chora. Quando ele parte também desse mundo para entrar no outro mundo, na vida eterna, as pessoas choram. E essa partida, às vezes, é traumática. Mas morte significa transformação. Lembra de Páscoa? Vem do hebraico pessá. Pessá é passagem. Passagem da morte para a vida. Rosana? A Isabelide, Aparecida de Goiânia, ela pergunta, padre, sou casada recentemente, tenho medo de ter filhos diante dos desafios da sociedade atual, de formar uma família. Como devemos ter mais fé? Isabelle, obrigado pela sua pergunta, um abraço para você. E a mensagem que eu quero dizer é, não tenha medo. Embora nós tenhamos violência no nosso mundo, lembre, Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. Porque se nós formos seguir essa linha de raciocínio, eu estou sujeito, por exemplo, a qualquer ato de violência saindo de casa. Então eu não posso sair da minha casa porque eu estou sujeito a inúmeras coisas. A vida, na prática, não funciona assim e não pode funcionar. A quantos perigos eu estou exposto quando simplesmente coloco o pé para fora da minha residência? Ou até dentro da minha casa. Acidentes podem acontecer, falamos sobre isso. Então, a minha resposta é a seguinte:
confie em Deus em primeiro lugar e deixe com que, às vezes, esse medo, que pode ser um pânico, pode ser uma coisa que não está fazendo bem, tem que ser controlada, deixe esse medo ouvir a voz de Deus e lembrar você também do seguinte: eu estou com você, eu morri na cruz por você, eu te amo. Lembra disso. Tem mais perguntas, Rosana? Temos, e agora, padre, é uma reivindicação. Olha aqui. Queria saber como faço para poder rezar com o Senhor, pois tento tanto e não consigo. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Muita gente, Viviane. né? Oh, mas eu fico muito feliz que essas perguntas também vão surtir um grande efeito prático. É o seguinte, eu chego no meu dia a dia na Rede Vida para fazer o Santo Terço e eu não tenho ideia de quem são as pessoas que a produção seleciona, porque não passam por mim. Ou seja, eu quero dizer para tranquilamente garantir a todos, eu não tenho privilégios com pessoas. Quem escolhe é a produção. Ainda hoje, interessante que ainda hoje, no perfil do Santo Terço, PGM o Santo Terço, no Instagram, que é um programa da Rede Vida, a Jaqueline, que é a minha produtora, colocou assim: quer participar do Santo Terço? Deixa aqui o seu pedido de oração e ela faz uma triagem, é a produção quem escolhe, tá, gente? É a produção. Eles fazem uma triagem das pessoas que se cadastram. Algo que eu sei, enquanto a gente está rezando o Santo Terço, tem um QR Code na tela para as pessoas se inscreverem. E a inscrição é gratuita. Tá? Aliás, eu quero usar esse espaço também para dizer, se alguém ligar para a casa de vocês dizendo que é obrigado a pagar, não acreditem. A Rede Vida não faz isso. A Rede Vida não obriga ninguém para pagar, não tem que pagar para rezar. Rezar é uma graça muito boa, e a palavra diz, é de graça. Portanto, através do QR Code que aparece na tela, ou então entrando em contato com a central da Rede Vida, as pessoas podem se cadastrar. É claro que eu fico muito feliz, sabendo, tem muita gente que fala, eu espero há 5 anos para rezar com o Senhor. O que eu posso dizer é, tem muita gente que está esperando, mas chega um dia, a hora está disponível, né? Então, não desista, se cadastre de novo, pode se cadastrar. Eu fico muito feliz, só tenho que agradecer esse carinho. Que lindo vê-lo receber esse carinho, Padre Lúcio. Nossa. Você merece muito. A gente está terminando. Ai, que pena que está acabando. Que pena que está acabando. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanhou essa noite, sua entrevista, para todas as perguntas que o senhor recebeu. Olha, queria dirigir a minha saudação, o meu carinho, o meu afeto a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo na Rede Vida, dizer que eu tenho a certeza de que cada pessoa que por esse Brasil me manda uma mensagem, seja através das redes sociais, através de telefonemas, cada pessoa que me pede oração, eu apresento essas orações diante de Jesus sacramentado. Então eu quero agradecer muito, agradecer a Deus em primeiro momento, a Nossa Senhora de Fátima e ao público da Rede Vida, que me dá também o prazer de entrar nessas casas benditas a cada dia, e de maneira muito especial a você, Ana, a Rosana e ao nosso diretor de jornalismo, Luiz Antônio Monteiro, porque eu estou na Rede Vida desde 2010. Eu vou completar 15 anos de casa. Quem me deu essa oportunidade, que acreditou no meu trabalho, foi o Luiz Antônio. Luiz, obrigado. Deus lhe abençoe. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e ter participado dessa noite com a gente. Muito obrigada, Lúcio, Obrigado, por tudo. Ana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Rosana, toda a equipe daqui. E a vocês que acompanharam o programa Frente a Frente. Uma boa noite, um excelente final de semana, um feliz Dia dos Pais a todos. Tchau, tchau. Que maravilha.